Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga menos
Senhor as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. De perseguição, dia de vergonha, mas sei que meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, e todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi, filho meu, a oração que fizestes a mim. Eu defenderei sua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, digo assim, não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar por onde veio, que contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar por onde veio, que contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá vitória. Me buscaste, eu te dou a vitória. Aleluia! Jesus, por amor, entregou a sua vida para nos fazer perfeitos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Angústia, pecado, medo, dor. Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4.
e que ressuscitou ao terceiro dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Jesus ressuscitou para nos dar a vida, para nos dar alegria, para nos dar paz. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, por amor, entregou sua vida. Abra sua Bíblia no livro da Revelação, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Essa manifestação de honra dos nossos filhos espirituais é um reflexo daquilo que eles estão vivenciando nos seus corações, no caráter das suas vidas, porque o caráter deles não muda. Situações às vezes tentam nos atrapalhar de fazer com que a gente tente sair da presença, da honra que Deus estabelece na nossa vida. Mas quem tem caráter e forjado no Senhor, e todos têm caráter, mas quando esse caráter está alinhado com o Senhor, querido, pode até passar um momento, mas sempre haverá um reconhecimento disso. E eu vendo essa manifestação, nos faz lembrar de quantas vezes nós passamos por dificuldades mesmo, e o Senhor sempre nos dando palavras de alinhamento, de bênção, e sempre palavras dizendo: meu filho, meus filhos, eu lhes chamei. Pensa que Jesus levou tanta pedrada, Jesus era incompreendido, mas mesmo assim ele cumpriu a sua missão. Capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Diga misericórdia. Quando eu olho para esse texto, querido, esse texto sagrado, a carta para uma igreja na cidade de Sardes, uma das igrejas do Apocalipse, mas era uma das igrejas da Ásia, querido, aqui, do qual a palavra do Senhor, através da vida do santo homem de Deus chamado João, ele, por revelação do Senhor, e toda a palavra do Senhor ela é revelada, amém? Não existe palavra de Deus que não seja revelada. Toda e qualquer palavra baseada na Escritura Sagrada sempre será uma palavra revelada. Ainda que eu apenas leia um texto bíblico, por si só o texto bíblico já é uma palavra revelada, porque a Bíblia diz, querido, que a palavra do Senhor, no livro de Timóteo, diz que toda a palavra do Senhor ela é útil para corrigir, instruir, para ensinar, para dar discernimento ao homem e à mulher de Deus, com um propósito bem definido para cada vida. Então, se nós apenas lêssemos a palavra do Senhor, ela por si só ela já nos traz entendimento. A palavra do Senhor não é difícil. Temos que acabar com uma mentalidade que foi nos trazida por longas décadas, por milhares, até milhares de anos, e uma mensagem romana, e não só uma mensagem romana, mas uma mensagem grego-romana, que foi estabelecida, e isso se difundiu de uma forma muito grande para dentro das nossas igrejas. Veja bem, nós somos uma igreja, apesar de sermos uma igreja brasileira, nós somos uma igreja muito fundamentada ainda no tradicionalismo romano. E se nós formos absorver um pouco mais disso, nós diremos que nós mais próximos agora, nós somos uma igreja muito americanizada, uma igreja muito cheia de conceitos americanos ainda. Então nós precisamos romper com muitos tradicionalismos na nossa vida, porque todos eles bloqueiam a nossa vida de entrarmos em um nível de sabedoria, e a Bíblia diz que a sabedoria para tudo ela é aproveitada. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui nessa noite é aparência. Diga aparência. O que é aparência? Aparência é um formato de algo
ou o exterior de algo, mas que eu não consigo ver o que está por trás. Aquilo que está por trás, ou seja, o interior, aquilo que está por dentro, que é a parte mais importante, eu não consigo ver se eu apenas olhar o quadro da aparência. Quantas pessoas caem na ilusão de olhar, né, alguém muito belo por fora, mas que às vezes não tem nada por dentro? Quando Jesus, querido, ele vai com aquela figueira que está cheia de folhas e não tem fruto, ele diz para ela morrer, ela morre. Mas há um detalhe importante: toda figueira, quando ela produz, quando ela está produzindo fruto, a evidência que ela vai produzir fruto, ou que ela já está produzindo e muito fruto, é que ela se enche de folhas. É um fato interessante. Não se dá isso com a mangueira, não se dá isso com um abacateiro, as nossas árvores mais comuns, que nós até temos nos nossos quintais. Isso não se dá dessa forma. Mas com a figueira, quando ela vai produzir frutos, e muitos frutos, ela já está produzindo, ela se enche de folhas. Nota-se que Jesus foi na direção dela, porque ela estava cheia de folhas. Então aquelas folhas era apenas aparência, ela não tinha nada dentro para dar. E como eu lhe disse, o Senhor não tolera, querido, aparência. Eu tenho que, ao entender isso, me arrepender imediatamente. Eu não posso deixar passar para amanhã, eu não posso deixar passar para outro dia, eu tenho que imediatamente me colocar na posição, me arrepender logo. Quantas pessoas perdem, quantos maridos perdem, quantas esposas perdem, de estar em casa e às vezes acontece um problema, e deixam passar para resolver outro dia, deixa passar para resolver na outra semana, e às vezes, pasmem, tem casais que passam semanas sem se falar. A Bíblia fala sobre um personagem chamado Judas, você conhece? Judas Iscariote, que haviam dois Judas, né? Um Judas na equipe de Jesus foi alguém que continuou a caminhar com ele, não houve problema nenhum. Mas teve um outro Judas, do qual chama de Iscariote, porque ele veio da descendência de uma cidade, por isso daí o nome. Este traiu Jesus. E por que ele traiu? Porque não era bem resolvido emocionalmente e consequentemente não era bem resolvido espiritualmente. Ele não era bem resolvido emocionalmente, por isso não era bem resolvido espiritualmente. Note, querido, que sempre que haverá um problema, esse problema vai surgir debaixo de uma situação emocional na minha vida. Preste atenção em todos os problemas que você já teve. Todos eles partiram, todos eles surgiram. E talvez até os que cresceram na sua vida, mas já passou, é uma velha vida. Mas, só para fazer menção, todas têm base em situação emocional na sua vida. Todos eles são ligados. Judas, ele não era bem resolvido emocionalmente quando ele está na equipe de Jesus. E ele agora está pensando numa revolução. Então ele olha para Jesus como um libertador físico. E quando ele percebe que o trilhar do caminho de Jesus era outro, era o coração humano, então ele se retrai, porque emocionalmente ele se sente agora como se ele fosse vítima. Toda pessoa, querido, por mais errada que esteja, preste atenção, toda pessoa, por mais errada que esteja, ela sempre se achará vítima. Ela sempre dirá, não, eu sou a vítima na situação. Era assim com Judas, ele se achou vítima de uma situação. Eu só traí porque eu não tive outra opção. Quem disse, querido, que eu peco por não ter opções de acerto? Todos nós, seres humanos, nós temos tendência interna dentro de nós a justificar nossos erros. Todos nós. Preste atenção, se uma pessoa que ela não está esperando ser confrontada num determinado momento, e de repente ela é confrontada, a primeira atitude de reação dela é se autodefender. Por que você fez isso? A pessoa, bem, eu não fiz isso não. Ou se eu fiz isso, foi por causa disso e disso. Preste atenção, Adão e Eva.
Quando o Senhor vem a ele, e o Senhor então fala a palavra com Adão, e ele então se retrai, não, mas é o seguinte, a culpa foi dela, e vice-versa, e consequentemente com ela, vai com ela, não, a culpa não é minha, a culpa foi da Lilith. Agora eu olho para a vida de um outro homem, que nem nome tinha, ele era conhecido pelo nome do pai dele, ele era Bartimeu, que significa filho de Timeu. Nem nome ele tinha, reconhecido diante da sociedade. Mas este homem, para a gente ver que era uma pessoa bem resolvida emocionalmente, e veja, ele tinha motivos para não ser bem resolvido emocionalmente. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência. Às vezes nós olhamos e dizemos alguém que é deficiente, é uma pessoa que ela é emocionalmente incubada de problemas emocionais dentro dela. Ele era cego, e porque ele era cego e não tinha ninguém que o ajudasse, ele acabou se tornando mendigo. Ele não era mendigo por vontade. Agora, quando ele mostra que ele era bem resolvido emocionalmente, é quando Jesus está passando e todos estão caminhando com Jesus. Agora ele para e começa a chamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Aí Jesus para naquele momento, só que antes que Jesus lhe desse crédito, ou Jesus o mandasse vir até ele, as pessoas que estavam ao lado dele, inclusive até os líderes e até os discípulos, diziam para ele: cale a boca, Jesus não vai ouvir você, cale a boca, Jesus não tem tempo para você. Veja o nível de dificuldade que aquele homem estava passando, e de palavras de confronto para a sua alma, para as suas emoções. Está todo mundo dizendo: cala a boca, aleijado, cala a boca, estúpido, cala a boca, você não tem condição nenhuma, Jesus nunca vai prestar atenção em você, cale a sua boca. Mas era uma pessoa tão bem resolvida emocionalmente, que se ele não fosse, ele ficaria chorando na dele, e dizia: realmente eu tenho tudo para dar errado, afinal de contas eu nem nome tenho, ninguém gosta de mim, ó vida, ó hora, ó situação, eu tenho tudo para reclamar, eu não presto mesmo para nada, eu nunca vou conseguir nada na vida. Porque tem pessoas que têm olhos normais, braços normais, perna normal, cabeça normal, tem tudo normal, mas não são bem resolvidos emocionalmente, e consequentemente não conseguem ir bem na vida, em nada. E Bartimeu nos dá uma lição de autoconfiança, de poder interno dentro de si. Eu estou falando de poder de Deus? Não, eu estou falando de um poder ativado dentro de mim, por mim mesmo. O poder de Deus é algo excelente, é sobrenatural, sobre-humano. Eu não estou falando deste poder, este poder que capacita-nos e nos leva a fazer coisas excelentes para Deus. Eu estou falando de um poder interno dentro de mim mesmo, que me diz: ei, você pode conquistar, ei, você pode trabalhar, ei, você pode fazer coisas melhores. Bartimeu era tão bem resolvido que mesmo todo mundo falando contra ele, falando mal dele, ele continuou falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu confio que Jesus vai ouvir a minha voz. Eu não consigo ouvir a voz de quem está tentando me jogar para baixo. Há uma multidão de pessoas querendo me jogar para baixo. Eu não estou nem aí. Eu não tenho tempo para dar ouvido para quem está querendo a minha destruição. Eu só tenho tempo para ouvir o que Jesus pensa e quer de mim. Mas esse homem sabia quem era Jesus. Ele dizia: não, ele é o Messias. Sabe o que significa? O que ele estava dizendo? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Enquanto muita gente que tem visão física não consegue ver um palmo diante do nariz, este homem que não tinha visão nenhuma física, tinha uma visão interna dentro de si, espiritual, que ele sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você conhece a Jesus? Quem é Jesus? O que Ele é para você? Pense bem nessa noite, quem é Jesus para a sua vida. Eu iniciei o culto nessa noite dizendo que não é difícil o que está aqui, que na nossa mente, através do romanismo antigo, foi nos trazida uma cultura dizendo que era difícil a Bíblia. E quando nós lemos alguns livros da Bíblia, e como eles começam a ser livros, às vezes que tem muito nome de pessoas, nós nos afadigamos, nós dizemos: realmente é muito difícil. Eu quero dizer que isso é uma cultura satânica,
que tenta bloquear você de ler a palavra. Por isso muitas pessoas, ao começarem a ler a Bíblia, dormem, se cansam. Mas se você pedir de Deus, se você se disciplinar, porque isso aí é com você também, se você se disciplinar e você buscar e você ler a palavra, você começará a ser cheio do Espírito Santo. Segundo item, você precisa ter uma vida de oração. Não é um momento de oração, é uma vida de oração. Vida de oração é contínua. Eu estava conversando com o Lucas, Tiago, e eu disse para ele: nós não temos a dimensão de louvores que existem nos céus. Nós não temos ainda a dimensão da profundidade, da verdade, de uma adoração muito maior que existe no céu. E eu disse: eu penso que quando Deus recebe a adoração feita pelos anjos e pelos 24 anciões que se prostram e colocam suas coroas diante dele, a Bíblia diz que saem relâmpagos do trovão. Imagine, querido, uma adoração extraordinária, relâmpagos, luzes, flash de luzes que nós não temos no planeta Terra, algo incrível que existe somente na esfera do terceiro céu, do céu inacessível da glória de Deus. Sons que não existem na terra, que são emitidos de glória. E eu quero te dizer que esses sons, eles não são apenas sons audíveis, mas são sons que podem ser palpáveis. Isso é loucura que eu estou lhe dizendo. Só crê nisso quem anda pela fé. Sons palpáveis que você pode pegar no som. Pensa, Bruno, você pode pegar no som. Você apenas não ouve, mas você entra dentro do som. E o som mesmo é você na adoração a Deus. Então você se conecta dentro do som, e as ondas do som vão até Deus, e Deus aceita como cheiro, incenso suave as suas narinas. Eu vou encerrar com uma palavra que eu lembro da minha sogra, que aqui nessa terra nós a acompanhando por muitos anos, a família toda, né? Toda a família sempre foi muito presente, toda a família, glória a Deus por isso. Mas a acompanhando espiritualmente pelo menos nos últimos 3, 4 anos, eu lembro de uma coisa interessante, que ela disse para nós assim: eu não sei ler, dificuldade de ler, e até também por causa, e algumas vezes ela até chegou a dizer assim, até por causa do óculos, mas tinha a questão mesmo que ela disse assim: eu não sei ler. Mas nós chegamos uma certa vez pela manhã na casa dela, era um dia da semana pela manhã, e ela disse assim: eu estou muito feliz, porque eu consegui ler um texto bíblico. E nós ficamos assim: mas como? Como é que alguém não sabe ler e ler um texto bíblico? Me responda como. E ela disse: eu estou muito feliz porque eu li. E ela disse assim: eu quero mostrar que eu li, eu vou ler. Você lembra disso? Eu vou mostrar. E ela abriu o texto bíblico, e ela leu o texto bíblico. Ela leu o texto bíblico, e ela disse: o meu pai me ensinou a ler. E eu disse: então domingo a senhora vai fazer a leitura na igreja. E ela fez a leitura domingo na igreja. Eu estou falando, querido, de que nós conseguimos atingir coisas que não são comuns na terra, quando nós entramos no nível de conexão com Deus. Este nível é um nível de alinhamento, porque Deus não quer que ninguém fique fora. Deus quer toda a nossa família. Isso é tão sério que Moisés não negociou. Ele disse: não vai ficar, Faraó, nenhuma unha no deserto, não vai ficar ninguém, eu não aceito ninguém. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.